Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os meus queridos e amados irmãos e a todos os inscritos deste canal, a Flecha na Mão do Valente e Evangelista Socorro Silva. Queridos e amados irmãos, para mim é um motivo de muita alegria de estar aqui novamente para trazer a palavra de Deus, que hoje se encontra aqui em 1 Samuel, capítulo 3 e versículo 13. 1 Samuel, capítulo 3 e versículo 13, a qual diz assim: porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Veja só, queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, ela está trazendo uma mensagem muito poderosa para cada um de nós. E o tema que essa mensagem nos traz é ao serviço de Deus. Você está ao serviço de quem? De Deus ou dos homens? Quem você obedece? Aos homens ou a Deus? O que é que a palavra de Deus diz sobre isso lá em Atos capítulo 5 e versículo 29? Devemos primeiro, queridos e amados irmãos, obedecer a Deus e depois aos homens. Primeiramente está Deus e em segundo lugar os homens. Queridos e amados irmãos, eu quero trazer uma ilustração, a qual fala do menino e o imperador. Conta-se que um menino estava sentado junto à porta que dava acesso à propriedade de seu pai. Quando Napoleão se aproximou com os seus homens, queria cruzar aquela propriedade, porém o menino o impediu. Zangado, o imperador gritou com ele: menino, eu sou Napoleão Bonaparte. O imperador abre este portão. Muito educado, o menino tirou o chapéu e perguntou: o senhor vai querer que eu desobedeça o meu pai? Este portão está fechado. Aqui ninguém passa, conforme o meu pai determinou. Veja só, queridos e amados irmãos, esse menino, ele estava ao serviço de seu pai. Ele estava obedecendo uma ordem a qual o pai dele lhe mandou ele fazer. Vai lá, menino. Fica lá naquela porta e não deixa ninguém entrar. Seja quem for, não deixe entrar. Fique lá tomando de conta. Então veja só, queridos, a obediência deste menino para o seu pai. Ele não obedeceu a ordem do imperador, mesmo sendo o imperador. Ele obedeceu a ordem do seu pai. Por quê? Porque ele estava ao serviço de seu pai.
Mas veja só uma coisa, irmãos, indo para dentro da palavra de Deus, para a Bíblia. Veja só uma coisa. Eli fez tudo ao contrário. Em vez dele obedecer a Deus, ele preferiu passar a mão no pecado dos seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Havia, querido, o pecado de omissão. Olha só o que diz lá em 1 Samuel, capítulo 3 e versículo 13. Pela iniquidade que ele bem conhecia. Ou seja, Eli sabia que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estavam em pecado. Mas em vez dele repreender, disciplinar os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, nada mais fez a não ser repreendê-los com brandeza, com palavras brandas. Como diz lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 24. Não, filho meu, porque não é bom esta fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Queridos e amados irmãos, em vez de Eli repreender seus filhos, disciplinar seus filhos, ele passou a mão no pecado dos seus filhos. Em vez de Eli discipliná-los, apenas teve uma conversinha branda e deixou os seus filhos continuar no erro, no pecado, na iniquidade, na prostituição. Queridos e amados irmãos, da mesma maneira, isto acontece nos nossos dias. Muitos pastores, não são todos, mas existe alguns pastores que não disciplina o membro que está em pecado. Apenas repreende com palavras brandas. Chama a atenção, mas não disciplina. A pessoa continua no erro. A pessoa continua no pecado. Aquele membro continua fazendo as coisas erradas. E o pastor sabe. Mas em vez de disciplinar, corrigir, ele não corrige. Apenas tem uma conversazinha, uma conversa branda, uma conversa macia, passando a mão no pecado deste membro. E em vez do membro deixar, ele continua. Porque ele diz, o pastor não me disciplinou. Eu vou continuar fazendo. Se o pastor não me disciplinou, é porque é certo, é correto eu continuar na prática do erro. Porque quando você chama a atenção, disciplina este membro, aí ele vai saber que o que ele está fazendo é errado, não é certo. Ele não disciplinou seus filhos, não corrigiu seus filhos do seu erro, do seu pecado,
Por isso que eles continuaram pecando, continuaram fazendo o que eles estavam fazendo, errando. E da mesma maneira acontece. Quantas das vezes eu não vi pastores, a qual eu era auxiliar, passando a mão no erro do membro. E eu dizia: pastor, isso não está certo, isso está errado. O senhor tem que disciplinar, o senhor tem que corrigir essa pessoa. Não, eu já chamei atenção, eu já aconselhei, eu já conversei com ele. Ele vai deixar, não se preocupa. Porque senão ele vai se desviar, ele vai sair da igreja. Querido, quem está firmado em Deus pode vir o que vier. Ele não sai da presença de Deus. E outra coisa, se eu estou errada, por que eu vou ficar chateada? Por que eu vou ficar com raiva se eu estou errada? E se o pastor está me disciplinando, é porque ele quer ver meu bem, ele não quer ver meu mal. Então, queridos e amados irmãos, se você tem algum membro seu que está em erro, está no pecado, discipline, corrija o seu erro, para que essa alma não se perca, para que essa alma não vá para o inferno, porque essa é a verdade, essa é a realidade. Nós temos que estar com os pés no chão e pregarmos a verdade genuína, pura e verdadeira. Se essa pessoa morrer hoje em pecado, ela vai para o inferno, porque é a palavra de Deus que diz. E se Jesus voltar hoje, essa pessoa fica e também vai para o inferno, que é a palavra de Deus que fala. Então, queridos e amados irmãos, você que é líder, você que é dirigente, não faça como Eli. Corrija, discipline os seus membros, para que a igreja não venha ficar em decadência, para que a igreja não venha ter esfriamento, mas que a igreja venha crescer na graça e no conhecimento. Amém? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos ficando por aqui com mais esta palavra. Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, eu quero pedir a você que não se esqueça de deixar aí o seu like, que é muito importante para este canal. E também não se esqueça de compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, com aquela pessoa que precisa ouvir esta palavra. E também deixe seu comentário, e você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. E não se esqueça de acionar o sinozinho, amém? Para que as notificações cheguem até você e o que a gente colocar aqui, as mensagens, chegue até você, amém? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus e até a próxima, com mais uma flecha na mão do valente e evangelista Socorro Silva. Fique na paz.